Debate-se amplamente sobre o que poderia ter acontecido se Adolf Hitler não tivesse falecido naquele 30 de abril de 1945, em meio à Batalha de Berlim. Diversos historiadores levantaram hipóteses sobre qual teria sido o seu destino caso tivesse sido capturado pelos soviéticos. Também há quem tenha imaginado como teria sido vê-lo no banco dos réus durante os julgamentos de Nuremberg, caso tivesse sido detido pelos britânicos ou pelos norte-americanos. Se Hitler tivesse sido capturado vivo pelos soviéticos durante a Batalha de Berlim, ele teria enfrentado um julgamento público em Moscou, planejado para humilhá-lo e destacar a vitória soviética. Stalin teria usado Hitler como um troféu de guerra e uma ferramenta de propaganda para reforçar o prestígio da União Soviética e demonstrar sua superioridade sobre o nazismo. Antes de se retirar para seus aposentos, Hitler deixou instruções claras para que seu corpo não caísse em mãos inimigas, declarando: "Quero que meu cadáver seja queimado. Ninguém deve profaná-lo ou exibi-lo como troféu." As decisões fatais de Hitler, o caminho para sua ruína. O Exército Vermelho era ferozmente implacável. Podia recorrer aos métodos mais brutais para cumprir seu propósito, e se isso implicava aniquilar centenas de oponentes ou assassinar inocentes, o fazia sem hesitação, sempre respondendo ao seu conhecido lema: "O Exército Vermelho é o mais forte." Cada soldado soviético sabia que os alemães deveriam sofrer as consequências dos danos causados pelas forças alemãs durante a Operação Barbarossa. Por isso não importava a idade, o sexo ou a ocupação das vítimas. Para eles, todos eram igualmente responsáveis. Em 1945, as forças da União Soviética avançaram com força sobre o território alemão, aproveitando cada oportunidade para vingar sua honra. Destruíram e saquearam casas, roubaram riquezas, violentaram mulheres e assassinaram milhares de homens. Em pouco tempo, conseguiram devastar as forças alemãs e, lentamente, começaram a invadir as cidades sem deixar um único pedaço de solo intocado. Enquanto isso, Adolf Hitler se escondia no seu bunker na chancelaria, em Berlim. Um grave estado de paranoia atormentava sua mente, e as notícias que chegavam de toda a Alemanha não faziam mais do que piorar a situação. O Führer recusava-se a aceitar a realidade. Seus planos pareciam perfeitos, mas uma série de erros o levaram a uma derrota irremediável. De acordo com Francisco Franco, ditador espanhol contemporâneo de Adolf Hitler, que permaneceu no poder de 1939 a 1975, a maior fraqueza do chanceler alemão foi ter iniciado uma guerra de proporções gigantescas com uma confiança absoluta na vitória. Além disso, Franco acreditava que a ideia de Hitler de que a guerra seria breve e que toda a Europa se renderia em poucos meses era um completo delírio. Por outro lado, Franco considerava que Hitler ignorou a tendência natural do ser humano de lutar até a morte contra qualquer inimigo. Ele o acusava de não compreender a psicologia dos povos. Da mesma forma, Hitler não levou em conta a possibilidade de que os britânicos poderiam superar os avanços da Kriegsmarine. Franco também considerava que Hitler havia sido extremamente audacioso ao tentar conquistar um território tão vasto quanto o soviético. As extensões estratégicas eram imensas, e os alemães não tinham capacidade de manobrar estrategicamente em um território tão grande. A Wehrmacht cometeu erros militares graves. Adotou uma estratégia linear, em vez de uma em profundidade. Além disso, é importante lembrar que a Operação Barbarossa começou em 22 de junho de 1941, e em 11 de dezembro do mesmo ano, o exército norte-americano entrou na guerra no Ocidente, ao lado dos britânicos. Independentemente dos planos do Führer, a Alemanha não tinha poder militar suficiente para lutar contra 3 superpotências. Algumas cidades, como Hamburgo e Dresden, ficaram desprotegidas e, consequentemente, foram destruídas. Entre outros erros apontados por teóricos, destaca-se a aliança com Benito Mussolini. As derrotas militares do líder tirano da Itália apenas dificultaram os planos do Terceiro Reich. Porém, houve um erro que chegou perigosamente perto de deixar Hitler nas mãos dos soviéticos. A emboscada soviética, o dia em que Hitler esteve a um passo da morte. Durante o início da Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1943,
Adolf Hitler costumava comparecer aos principais campos de batalha para dialogar pessoalmente com generais e oficiais, colaborando em busca da vitória. Um dos confrontos a que Hitler dedicou maior atenção foi a Operação Barbarossa. Frequentemente, ele visitava os quartéis dos 3 exércitos no fronte oriental. À medida que o conflito se tornava mais violento e perigoso, parecia imprudente que o Führer continuasse se apresentando nos campos de batalha. No entanto, isso não foi um impedimento para que ele realizasse essas visitas, mesmo no fronte leste. O líder nacional-socialista tomava precauções ao pousar em terras inimigas, sempre cercado de seguranças, seu círculo de confiança mais próximo, um esquadrão especial de aviões de transporte e armamentos de última geração. Entretanto, as estratégias sempre podem falhar, e houve um momento, em 1943, em que Adolf Hitler esteve a poucos segundos de ser capturado pelo Exército Vermelho. Hitler viajou ao quartel-general do Exército Sul, sob o comando do general von Manstein. Ele chegou a bordo de um Focke-Wulf FW-200 Condor, um avião quadrimotor utilizado na guerra como bombardeiro antinavios, aeronave de reconhecimento de longo alcance e transporte de figuras importantes do Terceiro Reich. Contudo, o modelo utilizado por Hitler apresentava algumas diferenças em relação às versões comuns. Seguindo as recomendações de seu piloto pessoal, Hans Baur, Hitler ordenou a construção do FW-200 Quinto III, uma versão aprimorada do Condor. O projeto tomou como referência um modelo da Lufthansa, renomada empresa aérea. 2 cabines foram instaladas e a aeronave recebeu um forte revestimento blindado para resistir a ataques. O avião de Hitler era acompanhado por 2 exemplares idênticos e por aeronaves da Luftwaffe. Este grupo foi denominado Die Fliegerstaffel des Führers, que significa o Esquadrão Aéreo do Führer. Conforme mencionado anteriormente, Hitler realizou diversas viagens pela Europa sem enfrentar grandes contratempos. Em 1942, voou até a Finlândia para uma importante reunião com seu aliado, o Marechal Carl Gustav Emil Mannerheim, discutindo termos de uma luta conjunta contra os soviéticos. Pouco tempo depois, fez 2 visitas ao quartel do Grupo de Exército Sul, no fronte oriental. Um aviso do que estava por vir. Em uma dessas visitas, aconteceu um episódio que serviu de prenúncio para o perigo. Após deixar Hitler em território inimigo, Baur realizou um reconhecimento da área antes de buscá-lo ao final da reunião. Durante esse sobrevoo, ele encontrou caças soviéticos que atacaram a aeronave logo após a decolagem. Apesar de as asas terem sido atingidas, Baur conseguiu ganhar altitude e despistar os inimigos. Com o avanço da Operação Barbarossa, voar em céus internacionais tornou-se uma tarefa cada vez mais arriscada. Em 17 de fevereiro de 1943, Hitler partiu de seu quartel-general no fronte oriental, na Prússia Oriental, conhecido como a Guarda do Lobo, rumo ao sul da Rússia para avaliar a situação do Grupo de Exército Sul. Durante o percurso, fez uma parada em Vinícia, na atual Ucrânia, para reabastecer a aeronave, seguindo depois para a cidade de Zaporizhia, onde estava localizado o quartel de von Manstein. Naquele momento, a Alemanha enfrentava uma situação crítica no fronte sul. A queda de Stalingrado havia provocado a derrota e destruição total do 6º Exército Alemão, e o Exército Vermelho estava cada vez mais determinado a derrotar seus rivais, que desejava ver mortos o mais rápido possível. De acordo com o relato de Hans Baur em seu livro Eu Fui o Piloto de Hitler, com a queda de Stalingrado, a situação no fronte sul tornou-se extremamente crítica e por um momento parecia que toda a linha poderia ser cercada. Uma noite, Hitler decidiu que era necessária uma conferência imediata com von Manstein. Hitler não arriscava sua vida em vão. Ele pretendia oferecer contribuições decisivas para o desenrolar da guerra. Por um lado, queria conter o avanço soviético. Por outro, planejava demitir von Manstein. O perigo em Zaporizhia. Zaporizhia era um local extremamente perigoso para a visita, com uma grande presença de soldados soviéticos prontos para atacar qualquer inimigo. Na manhã de 17 de fevereiro, os aviões aterrissaram no maior aeródromo localizado a leste da cidade. Tanto esse aeródromo quanto outro menor estavam repletos de aeronaves alemãs. Os pilotos, incluindo Baur, permaneciam sempre próximos às aeronaves para garantir sua segurança.
Hitler passou 3 dias inteiros em Zaporizhia, e von Manstein conseguiu convencê-lo de que a melhor estratégia seria uma ação ofensiva na região, permitindo recuperar a iniciativa e evitar o cerco. A coluna soviética se aproxima. Na manhã de 19 de fevereiro, Baur recebeu informações de que uma coluna de tanques inimigos avançava pela estrada de Dnipropetrovsk e, se continuassem, chegariam ao aeródromo onde Hitler estava. Aterrorizado, Baur deu o alerta. Imediatamente, uma esquadrilha de caças Messerschmitt Bf-109 tomou os céus para interceptar os tanques soviéticos. Contudo, a névoa e as nuvens baixas dificultaram a operação, obrigando os caças a retornar sem sucesso. Enquanto isso, aviões Fieseler Fi-156 Stork foram enviados para reconhecimento e confirmaram que os tanques estavam a menos de 2 horas do aeródromo. Baur, então, foi pessoalmente até Hitler para informá-lo da situação. Ele pediu permissão para transferir as aeronaves para outro aeródromo, localizado ao sudoeste da cidade. Mas Hitler recusou, alegando que todas as reuniões já haviam sido concluídas e que partiria em breve. Os tanques soviéticos estavam cada vez mais próximos, enquanto os alemães no aeródromo tentavam organizar uma defesa improvisada, mas não possuíam canhões antitanque nem artilharia adequada. Antes que os tanques descobrissem as atividades no aeródromo, Hitler chegou e ordenou a partida imediata. Felizmente, Baur havia deixado os motores das aeronaves ligados. Rapidamente, os aviões decolaram. No retorno, encontraram 2 aeronaves Messerschmitt Mi-323 Gigant, que traziam armas antitanque e tropas de infantaria para reforçar a posição, um ataque frustrado. Poucas horas depois, os alemães descobriram que a coluna de tanques soviéticos não conseguiu atacar o aeródromo por falta de combustível. Se tivessem essa informação antes, a reação alemã poderia ter sido diferente. Esse foi o único e último momento em que Hitler esteve perto de ser capturado pelo Exército Vermelho. Contudo, se ele não tivesse cometido suicídio em seu bunker, talvez outro confronto fosse inevitável. A batalha final. E se os soviéticos tivessem capturado Hitler em Berlim? Quando Adolf Hitler percebeu que a derrota era inevitável, compreendeu que sua única alternativa seria o suicídio. Poucos minutos antes de se casar rapidamente com Eva Braun e assinar seu testamento, tentou disparar contra si mesmo, mas o mecanismo da arma falhou. Então, Hitler tomou uma cápsula de cianeto e se preparou para ingeri-la, acelerando sua morte. Mas, e se no momento em que a pistola falhou, o Exército Vermelho tivesse encontrado o esconderijo no bunker da chancelaria? A captura de Hitler pelos soviéticos. Em primeiro lugar, os soldados soviéticos teriam invadido o escritório com força e fúria, ordenando que Hitler se jogasse no chão enquanto o agrediam, mas sem causar ferimentos graves. A partir daquele instante, Hitler seria um prisioneiro de guerra nas mãos dos soviéticos. Possivelmente, ao sair do bunker, seus captores o exibiriam pelas ruas de Berlim, enquanto o restante do Exército Vermelho celebraria com grande entusiasmo. Toda a Alemanha estaria rendida aos pés dos soviéticos, pois o homem mais procurado do mundo teria sido capturado. Entretanto, uma questão intrigante pairaria no ar. Por um lado, os soviéticos sabiam que, ao capturar Hitler, deveriam levá-lo a Moscou para que fosse julgado em um tribunal. Mas, por outro lado, muitos soldados desejavam executar sua vingança imediatamente. Como já mencionado, os soviéticos não distinguiam inimigos. Para eles, todos os alemães eram culpados e deveriam ser mortos da pior maneira possível. Se considerarmos essas informações, é provável que um soldado fanático e seguidor leal de Stalin pudesse, no meio da confusão, se aproximar de Hitler e disparar contra ele, mirando seu rosto. O ataque seria tão rápido que não haveria tempo para reação. Hitler cairia morto, e o Exército Vermelho comemoraria sua morte com euforia, a repercussão de um assassinato inesperado. Ao ser informado do ocorrido, Stalin poderia ter ficado furioso. É provável que ele ordenasse a captura e punição do soldado que matou Hitler, já que desobedecer à autoridade máxima soviética era inaceitável. Por outro lado, se isso não tivesse ocorrido, Hitler seria transportado com extrema discrição para Moscou, em um avião especialmente preparado. Ao chegar, ele seria levado a uma prisão secreta, longe de qualquer ameaça antes do grande julgamento.
O encontro entre Stalin e Hitler. Dentro dessa prisão, um dos momentos mais emblemáticos da história mundial aconteceria. Um Packard 180, veículo oficial soviético, estacionaria diante da cela onde Hitler estaria detido. De dentro do carro sairia ninguém menos que o secretário-geral do Partido Comunista, Iosif Stalin. Ele caminharia calmamente por um longo corredor até abrir a porta e encarar Adolf Hitler, que estaria abatido, resignado e em silêncio. Atrás de Stalin, uma dezena de fotógrafos registraria cada instante desse encontro histórico. As imagens capturadas seriam disseminadas pelo mundo, eternizando o momento em todos os manuais de história e enciclopédias. Essa fotografia também simbolizaria a supremacia da União Soviética sobre a Alemanha, consolidando Stalin como a figura central da maior potência mundial, o julgamento de Hitler em Moscou. Nos meses seguintes, Hitler enfrentaria um julgamento extraordinário. Oficiais dos países aliados estariam presentes para acusá-lo de inúmeros crimes contra a humanidade, incluindo o genocídio perpetrado durante o Holocausto. Testemunhas dos campos de concentração seriam convocadas, narrando em detalhes, perante um Hitler frio e impassível, os horrores vividos nesses locais. Cidadãos alemães também deporiam, acusando Hitler de comandar uma brutal repressão contra aqueles que não concordavam com suas ideias. Após semanas de julgamento, Hitler seria condenado à morte. Como última solicitação, ele provavelmente pediria para morrer com honra, o que significaria ser executado por um pelotão de fuzilamento. Contudo, os soviéticos recusariam sua solicitação. Assim como outros criminosos de guerra, ele seria condenado a morrer na forca, a execução de Hitler. A televisão interromperia sua programação habitual para transmitir um dos eventos mais importantes da história, a execução de Adolf Hitler. O cadafalso seria montado na Praça Vermelha, em Moscou, entre o Kremlin e a Catedral de São Basílio. Milhares de pessoas se reuniriam no local para presenciar esse momento único. Quando Hitler subisse os degraus da forca, os gritos de desprezo abafariam qualquer outro som. Antes de sua execução, ele provavelmente refletiria sobre a Alemanha, sobre tudo o que havia planejado, mas não alcançou. Porém, antes que pudesse pronunciar suas últimas palavras, a alavanca seria acionada e Hitler morreria diante de uma plateia em êxtase. E se Hitler tivesse tempo para planejar? Outra hipótese intrigante seria a possibilidade de Hitler seguir os passos de outros líderes nazistas capturados, como Hermann Göring, e tomar sua própria vida antes da execução. Entre seus admiradores, havia aqueles dispostos a sacrificar tudo para ajudá-lo. É possível que simpatizantes tenham conseguido enviar uma cápsula de cianeto para a prisão, onde Hitler estaria detido. Se isso acontecesse, Stalin ficaria enfurecido ao saber que Hitler escapou de seu controle, imaginando o impacto negativo que isso teria na reputação soviética. O poder da palavra de Hitler. Por fim, é interessante imaginar o impacto que Hitler poderia ter se tivesse tido a oportunidade de discursar durante seu julgamento. Sabemos de sua habilidade oratória e sua capacidade de influenciar multidões. Ele poderia tentar culpar a União Soviética por crimes de guerra, denunciar as potências ocidentais por humilharem a Alemanha e usar o julgamento para alertar sobre os perigos do comunismo. Seus discursos poderiam inflamar seus seguidores, provocando protestos em massa em favor de sua liberdade. Rebeldes nazistas poderiam tentar invadir a prisão para resgatá-lo, facilitando sua fuga para a América do Sul, onde muitos nazistas exilados encontraram refúgio, especialmente na Argentina. Quem sabe, a partir desse exílio, Hitler pudesse tentar ressurgir, fundando um quarto Reich e desencadeando uma nova guerra mundial. O julgamento do século. Hitler no banco dos réus dos aliados. No 1º dia de novembro de 1943, os governos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética reuniram-se na capital soviética para assinar o que ficou conhecido como as Declarações de Moscou. Nessa ocasião, foram debatidos diversos temas, mas o mais relevante foi o conteúdo da parte final, intitulada Declaração sobre as Atrocidades Alemãs na Europa Ocupada, que estabelecia a importância de julgar todos os responsáveis por crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, assim que o conflito chegasse ao fim. Não importava o nível hierárquico ou o grau de envolvimento dos culpados.
Todos deveriam ser responsabilizados por seus atos. Winston Churchill, líder britânico, foi o principal redator desse documento. Nele, os signatários juraram que os culpados seriam julgados nos países onde cometeram os crimes, pelas vítimas e seus representantes. Porém, no caso de criminosos cujas atrocidades não tivessem uma localização específica, estes seriam julgados em um país a ser determinado pelas 3 nações signatárias. Essa intenção foi reafirmada nas Conferências de Yalta, realizada na Ucrânia no ano de 1943, e de Potsdam, Alemanha, 1943-45. Debates sobre as punições. Apesar das bem-sucedidas reuniões, os líderes das potências aliadas não chegaram a um consenso sobre as modalidades de punição. O primeiro método proposto foi revelado apenas em 2006, em uma publicação que mostrou que Churchill sugeriu a execução sumária em alguns casos, utilizando uma figura jurídica do direito consuetudinário chamada Act of Attainder, ato de processamento. Esse método, que não era usado na Grã-Bretanha desde 1798, eliminava a necessidade de um julgamento formal. A responsabilidade de decidir e executar as condenações seria transferida para políticos das potências aliadas. Não haveria tribunais. Os acusados seriam declarados automaticamente culpados e punidos conforme decisão das autoridades. Curiosamente, nos documentos publicados, encontra-se a opinião de Churchill sobre qual deveria ser a pena de Adolf Hitler. Ele afirmou, em suas palavras textuais: "Se Hitler cair em nossas mãos, certamente o mataremos. Este homem é a mola propulsora do mal. Qual o instrumento? Uma cadeira elétrica para mafiosos." A oposição às propostas de Churchill e a intervenção de Stalin. Embora Churchill tivesse tentado ressuscitar métodos jurídicos ultrapassados, seus colegas rejeitaram a proposta e optaram por outras alternativas. Stalin, durante a Conferência de Teherã no final de 1943, sugeriu algo ainda mais extremo: executar entre 50.000 e 100.000 oficiais do Estado-Maior alemão. Churchill, por sua vez, voltou a defender que os criminosos de guerra fossem julgados nos lugares onde cometeram seus delitos. Já o terceiro método, proposto por Henry Morgenthau, então secretário do Tesouro dos Estados Unidos, defendia a desnazificação completa da Alemanha. Esse plano, conhecido como o Plano Morgenthau, propunha a desindustrialização forçada da Alemanha, a execução sumária dos chamados arquicriminosos, ou seja, os principais responsáveis por crimes de guerra. O então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, inicialmente apoiou o plano e conseguiu convencer Churchill a aderir à rejeição do Plano Morgenthau. No entanto, detalhes do acordo foram misteriosamente vazados para a imprensa, o que provocou indignação pública nos Estados Unidos. O clamor da sociedade fez com que Roosevelt desistisse do plano, sem apresentar outra solução para o problema. Por isso, as potências aliadas decidiram adotar uma abordagem completamente nova para julgar os responsáveis pelos crimes de guerra: a criação do Plano de Julgamento dos Criminosos de Guerra Europeus, redigido por Henry Stimson, secretário da Guerra dos Estados Unidos. Após a morte de Roosevelt, em abril de 1945, o novo presidente, Harry Truman, declarou seu apoio incondicional a esse processo judicial. A criação da Carta de Nuremberg. Finalmente, os líderes dos Estados Unidos, da União Soviética e da França se reuniram para discutir os pontos principais do tratado. O tempo era curto, pois os julgamentos em Nuremberg, Alemanha, estavam previstos para começar em novembro do mesmo ano. Naquele momento, os Estados Unidos já mantinham sob custódia a maioria dos acusados, enquanto a União Soviética detinha apenas 2: Hans Fritzsche, braço direito de Goebbels no Ministério da Propaganda, e Erich Heider, almirante da Kriegsmarine. Para não romper o acordo com seus colegas e se excluir dos julgamentos de figuras como Hermann Göring, Stalin aceitou as condições impostas. Em 8 de agosto de 1945, as nações aliadas assinaram a Carta de Nuremberg, estabelecendo as bases legais para que os principais criminosos nazistas fossem julgados e condenados. E se Hitler tivesse sido julgado, se Adolf Hitler tivesse sido capturado vivo, provavelmente seria o primeiro réu nos julgamentos de Nuremberg. Assim como na hipótese de um julgamento soviético,
É muito provável que Hitler não tivesse permissão para discursar. Caso pudesse apresentar sua defesa, é plausível que Hitler se eximisse de qualquer responsabilidade, culpando seus inimigos e utilizando sua conhecida habilidade oratória para inverter as acusações. Ele poderia afirmar que governava em nome do bem-estar e da segurança do povo alemão, negando categoricamente sua responsabilidade pelos campos de concentração. É possível que tentasse alegar a existência de um suposto plano conspiratório judaico para prejudicá-lo, algo alinhado ao negacionismo do Holocausto. O último ato. Os líderes nazistas que escolheram o mesmo destino de Hitler. Adolf Hitler não foi o único alto dirigente nazista a optar pelo suicídio. Heinrich Himmler, conhecido como o arquiteto do Holocausto, também seguiu o mesmo caminho. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Himmler tentou fugir. Ele acreditava que o colapso do Terceiro Reich não acabaria com suas chances de retomar o poder. Ele tinha planos concretos de continuar erguendo a bandeira nazista com orgulho. Enquanto se dirigia ao interior da Alemanha, tentou escapar dos postos de controle aliados. Acompanhado de um grupo de 5 soldados, vagava por diversas cidades alemãs utilizando identidades falsas. Alguns usavam roupas civis, enquanto outros vestiam uniformes militares, algo comum no período de escassez que marcou o pós-guerra. Himmler mudou completamente sua aparência. Raspou os cabelos, tirou o famoso bigode e não usava mais seus característicos óculos redondos, que guardou no bolso interno da jaqueta para possíveis emergências. Para distrair quem tentasse identificá-lo, colocou um tapa-olho negro em um dos olhos. A fuga de Himmler e sua captura. Após 2 semanas de fuga, Himmler ainda não havia sido capturado, até que ocorreu um incidente inesperado. Um grupo de soldados soviéticos que havia sido prisioneiro de guerra interceptou Himmler e seus companheiros. Temerosos, eles alegaram ser oficiais de baixa patente retornando para casa e entregaram documentos falsos para comprovar a versão. A nova identidade de Himmler era Heinrich Hitzinger, um sargento que havia sido executado anteriormente. No entanto, os soviéticos suspeitaram e os enviaram a um campo de prisioneiros administrado pelos ingleses. Nos 2 dias seguintes, foram transferidos para diferentes campos de detenção aliados. Ninguém queria assumir a responsabilidade de libertá-los, até que os ingleses perceberam que o selo nos documentos de Himmler era falsificado, o mesmo encontrado em outros altos oficiais nazistas. O interrogatório de Himmler. O capitão britânico Thomas Sylvester, encarregado dos interrogatórios em Luneburgo, Alemanha, começou a ouvir rumores sobre um homem que queria ser interrogado imediatamente. Algo incomum, já que a maioria dos detidos evitava esses encontros. Sylvester interrompeu o que fazia e foi ao encontro do homem. Himmler, ao ser chamado, penteou-se rapidamente, retirou o tapa-olho, colocou seus óculos redondos e declarou: "Meu nome não é Hitzinger. Meu nome é Heinrich Himmler." O capitão ficou atônito e, após confirmar sua identidade, os oficiais o despojaram de seus pertences e roupas, onde encontraram 2 frascos de cianeto. Himmler foi vestido com roupas militares inglesas, mas se recusou a usá-las completamente, temendo ser fotografado vestindo o uniforme do inimigo. Ele permaneceu de cuecas, enrolado em um cobertor. A morte de Himmler. Durante todo o interrogatório, Himmler deu respostas evasivas e insistiu na presença de Eisenhower, Churchill ou Montgomery, afirmando que só colaboraria na presença deles. Ele foi transferido para uma casa elegante e recebeu comida e café. Pouco depois, um médico britânico foi chamado para examiná-lo. Durante o exame, ao tentar inspecionar sua boca, Himmler resistiu. Após um breve confronto, o médico notou algo azulado entre os dentes de Himmler. "Cianeto?" perguntou-se. Quando tentou retirar o objeto, Himmler mordeu com força. A cápsula de cianeto quebrou e Himmler morreu imediatamente, escapando assim de um julgamento e de uma condenação certa. O destino trágico de Goebbels. Algo semelhante aconteceu com Joseph Goebbels, mas de forma ainda mais trágica e sombria. Goebbels era um dos homens mais próximos de Hitler, tendo sido nomeado ministro da propaganda do Terceiro Reich. Essa proximidade era tanta que ele, sua esposa e seus 6 filhos se refugiaram no bunker de Berlim nos últimos dias do regime. Hitler ordenou repetidamente que Goebbels abandonasse o local e tentasse escapar, mas o ministro recusou.
Quando Hitler cometeu suicídio, Goebbels percebeu que não havia mais saída. Ele até cogitou negociar com os soviéticos, mas sabia que era tarde demais. O infanticídio no bunker de Berlim. Sua esposa, Magda Goebbels, reuniu os 6 filhos e começou os preparativos para o que seria uma tragédia anunciada. Quando Traudl Junge, secretária de Hitler, percebeu o que estava prestes a acontecer, tentou intervir, mas Magda respondeu friamente: "Na Alemanha que virá, não haverá lugar para meus filhos. É melhor que eles morram a viver na vergonha e no opróbrio." A Cruz Vermelha até se ofereceu para retirar as crianças de Berlim, mas Goebbels recusou. Magda e Joseph alinharam as crianças e aplicaram uma injeção em cada uma, alegando: "São as mesmas vitaminas que os soldados tomam." As injeções continham morfina suficiente para sedar as crianças. Quando elas adormeceram, Magda colocou cápsulas de cianeto na boca de cada uma, pressionando suas mandíbulas para liberar o veneno. Assim, Helga, 13 anos. Hilde, 11, Helmut, 10, Holde, 8, Hedda, 7 e Heide, 5, morreram instantaneamente. Logo após, Goebbels e Magda também ingeriram cianeto e foram mortos com tiros na nuca. Não se sabe se Goebbels atirou em sua esposa ou se foi auxiliado por um assistente. O destino dos outros no bunker, além de Goebbels, muitos oficiais de alta patente estavam no bunker de Hitler nos dias finais. Hans Krebs, Wilhelm Burgdorf, Heinrich Müller, Wilhelm Mohnke e Werner Naumann, recém-nomeado ministro da propaganda. Entre os presentes também estavam o sargento das SS Otto Günsche, Arthur Axmann, líder da juventude hitlerista, o valê Heinz Linge, o motorista Erich Kempka, o piloto Hans Bauer e o médico pessoal de Hitler, Dr. Ludwig Stumpfegger. Enquanto alguns tentaram negociar com os soviéticos como Krebs, outros optaram pelo suicídio. O único alto dirigente a decidir não tirar a própria vida foi Martin Bormann, que liderou um plano desesperado para fugir de Berlim. A fuga fracassada. Na madrugada de 2 de maio, Bormann e outros integrantes do círculo íntimo de Hitler saíram do bunker e encontraram uma Berlim em ruínas. Tentaram escapar usando túneis subterrâneos e cruzar o rio Spree pelo Weidendamer Bridge, mas foram emboscados por soldados soviéticos. Bormann foi visto pela última vez durante essa tentativa de fuga. Embora se presuma que ele tenha morrido ali, há teorias de que conseguiu escapar. Goebbels, Himmler e Hitler evitaram julgamentos, mas o que teria acontecido se tivessem sobrevivido? Provavelmente teriam enfrentado o mesmo destino de outros líderes nazistas condenados em Nuremberg. Hermann Göring no banco dos réus, o julgamento que marcou a história. Hermann Göring era a mão direita de Adolf Hitler. Além de ser o fundador da Gestapo, foi marechal do Terceiro Reich e chefe da Luftwaffe. Uma das criações de Göring, que pesou contra ele nos julgamentos, foi o programa de trabalho escravo, que utilizou milhões de prisioneiros de guerra judeus e ciganos para impulsionar a indústria e o poderio militar do nazismo. Além disso, foi o mentor por trás da criação dos guetos. Perto do iminente colapso da Segunda Guerra Mundial, Göring estava destinado a suceder Hitler, pois o suicídio do Führer já era esperado. No entanto, uma suposta traição mudou seu destino, levando-o à prisão. Ao perceber a possibilidade de assumir o poder da Alemanha, Göring enviou um telegrama da Baviera, perguntando sobre a situação no bunker em Berlim. Na mensagem, afirmou que, caso não obtivesse resposta em poucas horas, entenderia que Hitler estaria incapacitado e, portanto, assumiria automaticamente o comando. Essa atitude foi mal recebida por Hitler, que interpretou como uma tentativa de usurpar seu cargo. Como consequência, Göring foi afastado, e o sucessor escolhido após a morte de Hitler foi Karl Dönitz. No dia 6 de maio de 1945, um dia após ter recuperado sua liberdade, Göring foi capturado por tropas da 36ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. O julgamento de Göring em Nuremberg. Após passar mais de um ano preso, no dia 1º de outubro de 1946, Hermann Göring foi julgado em Nuremberg. Tudo indica que o julgamento teria seguido um roteiro semelhante, caso tivesse sido contra Goebbels ou Himmler. Um tribunal ansioso por condenações, uma sala repleta de expectativa e uma tensão palpável, muitas vezes quase insuportável.
Os crimes imputados a Göring eram semelhantes aos dos demais líderes nazistas: conspiração, promoção de uma guerra de agressão, crimes de guerra, tortura, assassinato, saque, escravização de civis e prisioneiros de guerra, transferência de obras de arte e bens de valor para a Alemanha. A estratégia de Göring no tribunal à defesa de Göring não diferiu muito da de outros nazistas julgados, como teria sido no caso de Goebbels e Himmler, pois eles frequentemente adotavam a mesma linha de argumentação. Göring alegou ter sido apenas leal a Hitler e afirmou não saber nada sobre os campos de concentração. Declarou-se um pacificador e diplomata nos anos anteriores à guerra, além de um militar exemplar durante o conflito. No entanto, o tribunal não se convenceu. Hermann Göring foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento, a morte misteriosa de Göring. Mesmo diante da sentença de enforcamento, Göring seguiu o exemplo de Adolf Hitler, embora mais de um ano após a morte do Führer. A execução estava marcada para o dia 16 de outubro, mas um dia antes, Göring foi encontrado morto em sua cela. As circunstâncias de sua morte permanecem um mistério até hoje. Algumas versões sugerem que ele conseguiu obter uma cápsula de cianeto, que utilizou para tirar a própria vida, evitando assim a humilhação pública da execução. Reflexões sobre o julgamento. O julgamento de Hermann Göring em Nuremberg marcou a história como um dos eventos mais emblemáticos do pós-guerra, evidenciando os horrores do regime nazista e a busca por justiça para as vítimas. Assim como Göring, outros líderes nazistas enfrentaram acusações similares, mas nem todos chegaram vivos ao tribunal. Albert Speer, o arrependimento do arquiteto do Terceiro Reich. A vida dá suas voltas e, em algumas situações, o que poderia ter acontecido nos julgamentos de Himmler, Goebbels ou até mesmo de Hitler é exatamente o oposto do que imaginaríamos, como foi o caso de Albert Speer. Nascido em Mannheim, uma cidade do antigo Império Alemão, Speer era conhecido como o arquiteto de Hitler e até mesmo como um de seus amigos mais próximos. Em 1937, foi nomeado inspetor-geral de projetos de construção em Berlim, o que mais tarde se tornou a reconstrução da cidade. Sua principal tarefa era supervisionar os apartamentos dos quais os judeus eram expulsos, para que depois fossem atribuídos a cidadãos não judeus. Durante a guerra, Speer desempenhou diferentes funções. Uma delas foi a de ministro de armamentos, cargo que assumiu em 1942, conseguindo duplicar a produção de armas e munições em menos de um ano. Como arquiteto, projetou o Campo Zeppelin, o Congresso de Nuremberg, realizou modificações na chancelaria, criou os espetáculos de luz, as grandes bandeiras e participou da finalização do projeto do Estádio Olímpico. Além disso, idealizou a Berlim do Reich de 1000 anos, que estava programada para ser concluída em 1950. Esta seria a capital de um império eterno, com grandes edifícios, largas avenidas e uma nova chancelaria. O julgamento de Albert Speer, uma postura diferente. Durante o julgamento, Speer adotou uma postura completamente distinta da de Göring. Como parte de uma estratégia para conquistar a clemência do tribunal, o arquiteto de Hitler reconheceu tanto a culpabilidade do regime quanto sua própria responsabilidade por ter utilizado mão de obra escrava. No dia 31 de agosto de 1946, em seu discurso de encerramento, Speer declarou: Hitler e o colapso de seu regime trouxeram um período inacreditável de sofrimento ao povo alemão. A continuação inútil da guerra e a destruição desnecessária tornaram a reconstrução uma tarefa extremamente difícil. A privação e a miséria dominaram o povo alemão. Após este processo, Hitler será denegrido e condenado como o comprovado autor de sua desgraça. Mas o mundo aprenderá com o que aconteceu, não apenas a odiar a ditadura como forma de governo, mas também a temê-la. O que significa o meu próprio destino depois de tudo o que ocorreu e em relação a um propósito tão elevado? O povo alemão contribuiu muito nos séculos anteriores para o desenvolvimento da cultura humana. Muitas vezes, fez isso em momentos em que estava tão impotente e indefeso quanto hoje. Pessoas valiosas não se deixam levar pelo desespero, mas um povo que acredita no seu futuro não está perdido. Deus salve a Alemanha e a cultura ocidental. Confissões e negações de Speer. Em outro momento do julgamento, Speer assumiu a responsabilidade pelo uso de trabalho escravo,
que contribuiu para a melhoria da produção em suas indústrias. No entanto, afirmou não ter conhecimento sobre o extermínio dos judeus. Eu deveria ter sabido, poderia ter sabido, mas não sabia. Os juízes, no entanto, não ignoraram o fato de que Speer havia visitado as fábricas subterrâneas. Após ver as condições miseráveis dos trabalhadores escravizados, ordenou que fossem construídos alojamentos fora das cavernas para que eles recebessem alimentação adequada e condições mínimas de saneamento. Além disso, Speer se opôs à política de terra arrasada que Hitler quis implementar quando percebeu que a derrota era inevitável. Speer também revelou que, ao observar a catástrofe na qual a Europa estava mergulhada nos últimos anos do conflito, havia planejado 2 conspirações para assassinar Hitler. Uma delas envolvia o lançamento de gás nos dutos de ventilação do bunker do Führer. A sentença de Albert Speer. Graças à sua demonstração de arrependimento e suas confissões, Speer evitou a prisão perpétua e foi condenado a 20 anos de prisão. Ele foi finalmente libertado em 1966, uma postura inimaginável para outros líderes nazistas. É difícil imaginar que Hitler, Göring ou Himmler poderiam ter admitido suas responsabilidades